Bom, pessoal, esse daí da foto aí, ó, tá? É um motor monofásico, tá? Pessoal, olhando, então motor monofásico, tá? Ele é um motor que ele tem uma única fase, tá? Então ele é um motor que a gente liga caso a nossa instalação seja monofásica, tá? O que não é comum quando a gente fala de indústria, tá? Dificilmente você vai achar uma indústria monofásica, a não ser que você vai montar uma indústria no quintal da sua casa, tá? Vai pegar esse motor para colocar no quintal da sua casa, não sei o quê. Mas, mas ele é um motor, então, que a gente liga numa rede monofásica, tá? Ou a gente pode ligar ele em uma única rede do circuito trifásico, tá? Então, essa daqui é a foto dele, né? Olhando assim para ele, assim, ó, você não vê, quem olha por fora, assim, tá? E até mesmo quem desmonta ele, dificilmente vai conseguir enxergar uma diferença substancial entre o motor monofásico e o motor trifásico, tá? Então, a melhor forma da gente identificar ele é sempre na tag dele, tá? Na etiqueta de comando. Essa é uma informação que a gente vai encontrar lá. Pessoal, o meu motor monofásico ou trifásico, o meu motor monofásico, tá? Já começa que ele não tem uma ligação diferente, tá? A ligação dele é única. Então não existe ligação estrela ou ligação triângulo, tá? Motores monofásicos, ele é uma única montagem, tá? Qual que é a característica desses motores, então? Vamos lá, vamos discutir uma por uma. Bom, pessoal, é um motor, né? Bom, todo mundo consegue pensar aqui que um motor trifásico, ele é um motor que tem uma energia maior, né? Então ele é um motor bastante energético. Então, se a gente, quanto mais a gente vai tirando fase dele, né? Mais a gente está tirando de energia elétrica, tá? Pessoal, a minha potência, né? Ela é uma razão da energia elétrica envolvida no sistema. Então, motores com uma fase só são motores de pequena potência, tá? Então, pessoal, são motores de frações de quilowatts, tá? E também, normalmente, motores de fração de HP. Então, é motor de 0,25 HP, motor de meio HP, tá? Até ali, motor de 1 HP. Lembrando que HP é horsepower, tá? Ou cavalos. Então, são motores pequenos, tá? Normalmente, aplicados para fazer ações locais, tá? E quase sempre domésticas, tá? Então, olha só, quando a gente vem aqui para essa terceira linha aqui, ó, maioria das aplicações são residenciais e comerciais. Então, onde que a gente encontra um motor monofásico, tá? Ó, refrigeradores. Então, se você pegar a geladeira sua aí, tá? Ele é o motor monofásico. A não ser que você tenha um frigorífico e uma super geladeira aí, mas as geladeiras comuns que a maioria das pessoas tem em casa são motores monofásicos. Condicionadores de ar, trocadores de calor, ventilador, portão eletrônico, bomba, máquina de lavar, máquina de secar, tá? Então todos esses elementos, todos os motores que a gente tem na nossa casa, tá? Que fazem ações domésticas, são motores monofásicos. Então, pessoal, ele é um motor muito comum, tá? Muito comum mesmo. Mas ele é um motor muito comum na indústria? Não, na indústria a gente dificilmente, a não ser que seja o portão eletrônico da indústria, tá? Mas na indústria a gente não costuma achar esse tipo de motor, não, tá? Só para aplicações pequenas, tá? Então, normalmente a gente utiliza, ó, para aplicações residenciais e comerciais. Então é aí onde mora realmente a sua maior área de expertise, tá? Então olha só, pessoal, os motores, tá? Os motores de indução trifásico, a gente chama eles popularmente de MIT, tá? Motor de indução trifásico. O motor de indução monofásico, a gente vai chamar ele também, ó, de MIN,
tá? Então, olha só, estruturalmente, os MINs são semelhantes aos MITs, ou seja, a estrutura de um motor monofásico e de um motor trifásico, tá? Eles não só são parecidos externamente, tá? Olha só, esse daqui é um motor monofásico e esse daqui é um motor trifásico, tá? Desculpa, é o contrário, tá? Então, olha só, pessoal, a gente não consegue enxergar, tá? E nem mesmo, tá? Quando a gente pega e começa a desmontar ele, tá? Sem analisar a conexão dele, tá? Porque a estrutura é a mesma. Então, ele é dividido, né? Em estator, rotor, carcaça, tá? Então, a divisão é a mesma. A única diferença entre o motor monofásico e o motor trifásico, tá? É a disposição do enrolamento no estator. Olha só, pessoal, no meu motor trifásico, né? A gente tem 3 enrolamentos no meu estator. O meu enrolamento A, o B e o C, né? Cada enrolamento tem um polo de entrada e um polo de saída. Então, quando a gente observa o enrolamento do meu motor monofásico, do meu motor trifásico, a gente consegue enxergar bem, ó, as estruturas de anéis de cada um das 3 bobinas que ele tem, tá? O meu motor monofásico, pessoal, ele é uma única bobina, tá? É como se eu pegasse aquele motor trifásico e tirasse 2 bobinas dele, deixando uma única lá de lambuja, tá? Então, olha só, se a gente for ver a vista esquemática de um motor de indução monofásico, né? Ó, lembra que o motor indução trifásico, cada bobina está distanciada da outra de 120 graus, ó. Então a gente tem uma bobina aqui, a gente rotaciona 120 graus, tem mais uma outra bobina, tá? Rotaciona 120 graus, tem outra bobina, né? Motor monofásico não, ó. A gente tem uma única bobina lá, tá? Sendo que a gente tem o nosso polo de alimentação positivo e o nosso polo de alimentação negativo, tá? A minha alimentação positiva e a minha alimentação negativa, tá? Elas estão distantes entre si 90 graus, tá? Então a gente tem uma bobina em cima e uma bobina embaixo, ó, do meu rotor. O meu rotor, aqui, ó, tá aqui, ó, opa, Squirrel Gauge Rotor, tá? Ou motor gaiola de esquilo. É o mesmo rotor, tá? Ah, LP é mais fino? Não, é o mesmo rotor, tá? Então, a diferença do motor monofásico para o motor trifásico, tá? Se encontra única e exclusivamente, tá? Na disposição dos enrolamentos do estator, tá? Então, ó, se na prova eu perguntar qual que é a diferença de um motor monofásico para um trifásico, você vai falar que a única diferença é a disposição do enrolamento do estator. Só isso basta? Não, né? Explica que que no trifásico a gente tem 3 bobinas distantes 120 graus cada uma de si, e que no meu motor a gente tem uma única bobina, tá? Com um polo de entrada e um polo de saída. Então, olha só, pessoal. Esse daqui, ó, é a foto, tá? De um motor monofásico. Então, olha só, pessoal, até mesmo, tá? Quando a gente observa ele aqui, ó, é difícil a gente identificar, né? Só observando um motor monofásico de um motor trifásico, tá? Mas olha só, pessoal, a gente tem, ó, nesse caso aqui, ele tem dois polos, ó. 4 polos, ó, 2 polos positivos e 2 polos negativos, tá? Ah, pessoal, o meu motor, como é que eu faço num polo no motor, tá? Eu pego, ó, cada bobina, né? Ou seja, cada anel, ó, uma bobina é um fio enrolado, tá? Cada um desses conjuntos dos fios enrolados aqui, ó, é um polo, né? Nesse caso aqui, ó, o meu motor, ele é ligado, né? Em 4 bobinas, tá? Ah, LP, isso que parece muito, tá?
um motor trifásico. Não, por que não é um motor trifásico? Porque a alimentação dessas bobinas, ó, é em uma única fase. Tá? Ah, então, então eu posso abrir aqui o meu motor que eu já vou identificar ele? Nem sempre, tá? É claro que olhos treinados, pessoal que trabalha com isso, enxerga, tá? Até porque ele tem menos fios aqui, tá? O motor trifásico ele é mais recheado. Mas se você perceber aqui, ó, o meu motor monofásico, ó, ele tem algumas ranhuras, ó, que são vazias. Por que essas ranhuras são vazias, tá? Porque a construção do meu estator é a mesma, tá? Do motor monofásico ou trifásico. O meu estator é o mesmo. A gente não faz uma construção diferenciada para o motor monofásico e para o motor trifásico, tá? O que define esse é a forma como a gente vai ligar. Aqui, ó, o enrolamento, tá? A LP, então, se eu tiver um motor monofásico aqui em casa e eu quiser transformar ele em um motor trifásico, eu consigo? Consegue, tá? Sem problema nenhum. Ah, o contrário é verdadeiro? Eu tenho um motor trifásico aqui que eu quero transformar em um motor monofásico. É possível? É possível também. Tá? Então, Então, olha só, pessoal. O enrolamento... Então, isso daqui, estruturalmente, tá? Essa daqui é a única diferença dos motores. Aí vocês vão me perguntar assim, LP, aquela questão lá da física, tá? A física do motor, né? Que aqui, ó, a gente tem, ó, ele é um motor de indução, né? Então a gente tem aqui, ó, um enrolamento, né? Sobre o qual vai passar uma corrente alternada. Essa corrente alternada aqui vai gerar um campo magnético variável, vai induzir uma corrente no meu rotor. A minha força magnetomotriz, né? Que gera do campo elétrico, do campo magnético do meu estator, vai ser induzido no meu rotor, faz gerar aqui uma força e esse motor começa a rodar. Isso é diferente, tá? Ah, então, se o meu motor é de indução, tá? É um motor que a gente só alimenta o meu estator, tá? A corrente que rola no rotor é uma corrente induzida. Se ele é um motor de indução, ele tem escorregamento? Sim, ele tem o escorregamento, né? O escorregamento dado a diferença entre a corrente do estator e a corrente induzida. LP, a equação do escorregamento é a mesma? A equação do escorregamento é a mesma, tá? Então, todas aquelas questões teóricas, né? De lei de Faraday, lei de Lenz, regra da mão direita, regra da mão esquerda, que a gente tratou lá em Máquinas 1, né? E a gente entrou profundamente nisso quando a gente viu motor trifásico, motor gerador, todas aquelas leis físicas de eletromagnetismo estão valendo para o meu motor monofásico? Sim, todas elas estão valendo para o meu motor monofásico. Ele tem alguma coisa de diferença para o meu motor trifásico, além do enrolamento? Quando a gente pensa nas questões matemáticas e nas questões físicas. Caramba! Faz esse barulhão todo e você vai ver uma Honda Bis com o escapamento furado. Então, olha só. Todo o equacionamento matemático ali é verdadeiro? Sim, tá? Tem alguma diferença só? Tem uma pequena diferença, tá, pessoal? Do meu motor monofásico e do meu motor trifásico. E é o que eu vou falar agora para vocês. Olha só, pessoal. O meu enrolamento do motor monofásico, ele produz ondas de força magnetomotriz, tá? Que é essa força entre o campo magnético do induzido e o campo magnético do indutor, iguais para frente e para trás, tá? Então, olha só. Pessoal, a gente tem aqui, ó, o meu primeiro polo, né?
que a gente pode chamar de polo aqui positivo, e a gente tem o nosso segundo polo, que ele é o polo negativo. A LP, se fosse 4 polos, se eu tivesse um polo aqui e um polo aqui, tá? É a mesma coisa, pessoal, tá? Bom, olha só, esse polo aqui, quando ele tiver numa direção, esse daqui está na direção exatamente oposta, tá? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Olha só, a força magnetomotriz gerada por esse estator, por essa bobina, tá? E a força magnetomotriz gerada por essa bobina são exatamente de mesma intensidade, tá? Só que sentidos opostos, tá? Olha só, pessoal. Então, quando eu ligo o meu motor, tá? Surge uma força em cada uma das bobinas, de mesma intensidade, só que sentidos opostos. O que acontece naturalmente com essas forças sobre o meu rotor? Tá, ó. Essa força exerce uma intenção nesse daqui, e essa força exerce uma intenção, não, uma influência, né? Sobre esse rotor, e essa força exerce também a mesma influência sobre esse rotor. De mesma intensidade e sentidos opostos. Ou seja, tá? Naturalmente, a força magnetomotriz gerada em cada uma das bobinas se anulam. Olha só, pessoal. Então, no momento inicial, tá? É como se não tivesse... Aqui a gente está induzindo corrente elétrica, tá? Mas a gente não tem nenhuma força, como as forças magnéticas das bobinas estão se anulando, tá? Não tem nenhuma força magnética que vai interagir com o campo da minha corrente induzida para fazer esse motor começar a se movimentar, tá? Então, qual que é o efeito disso? É que o motor parado, tá? Um motor monofásico parado, ele não possui um conjugado de partida, visto que ele está produzindo conjugados iguais em sentidos diferentes. Ou seja, pessoal, a resultante do conjugado de partida de um motor monofásico, ele é zero, tá? Então, se eu pegar um motor monofásico, tá? Da forma como ele veio, purinha, 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 tá? Eu peguei esse motor, peguei ele puro. Se eu pegar esse motor e simplesmente ligar ele, tá? O motor não vai começar a rodar. Ele vai ficar parado. Por quê? Um campo magnético de uma bobina tá, uma força magnetomotriz de uma bobina tá anulando a outra, tá? ALP, então esse motor ele nunca vai entrar em movimento? Ele vai, tá? Mas ele é um motor que ele precisa de um empurrãozinho para entrar em movimento, tá? Mas olha só, porém, se for dado uma partida no motor de indução monofásico, através de meios auxiliares, tá? Que é o que a gente está chamando aqui, ou que eu estou chamando aqui popularmente de um empurrãozinho no motor, tá? Então esse motor sozinho ele não parte. Ele tem a necessidade de um empurrão, tá? O resultado do conjugado será líquido no sentido da partida, tá? Então olha só, pessoal. No momento que a gente liga, esses dois se anulam, tá? Mas a partir do momento que eu coloco esse elemento aqui para rotacionar, tá? Entra o campo magnético dele também em movimento, tá? Aí ele vai tirar esse balanço de força, tá? Então, quando a gente for olhar a força resultante, ela deixa de ser zero, tá? Porque, ó, hora o rotor vai estar com o campo magnético mais perto desse, ora o meu rotor vai estar com o campo magnético mais intenso perto desse, tá? Então, depois que esse rotor começa a rotacionar, tá? O campo magnético dele rotacionando, tá? Começa a influenciar nessa diferença aqui. Então, a gente passa a ter uma força eletromotriz diferente de zero, tá? Ou seja, o conjugado líquido será no sentido da partida. E o motor continuará a funcionar normalmente, desenvolvendo o conjugado como em uma máquina polifásica.
Então, olha só, depois que a gente dá a partida nele, o conjugado dele, o escorregamento, tudo isso, todas as equações que a gente viu até hoje para motor trifásico, vale para ele, tá? O diferencial dele é só na partida, tá? Ele não é um motor que dá partida sozinho. A LPC não é um motor que dá partida sozinho, a gente tem que usar de alguns artifícios, tá? E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Como que a gente vai burlar, que artifícios a gente usa para burlar e dar o start nesse motor aqui, tá? Alguma dúvida até aqui? Ou tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Então olha só, pessoal, o diferencial desse motor aqui é o momento de partida. Então vamos lá, olha só. Se a corrente do estator, tá? Então a gente está pensando na corrente do meu estator aqui, ó. For uma função cosseno no tempo, tá? A força magnetomotriz resultante no entreferro será dada pela equação. Então olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó, que a minha equação, ela é dada por cosseno de ômega e t, tá? Então essa daqui é a minha corrente. De onde vem essa corrente, tá? Essa minha corrente aqui, essa minha corrente aqui vem da alimentação da linha, tá? Ó, a minha força, tá? A minha força magnetomotriz, ela é F vezes I. A minha força é F max, né? Porque, ó, minha força, ela é uma. Assim como a minha corrente, a minha força magnetomotriz também é uma senoide, tá? F max é o meu ponto de pico. E o cosseno de θ de AB, o que é esse cosseno θ de AB, tá? É o meu ângulo entre os meus campos magnéticos de estator e rotor, vezes o meu cosseno do meu ângulo, tá? Onde a amplitude máxima, pessoal, olha só, é dado por 4π, K é uma constante de enrolamento, tá? A gente já viu essa fórmula aqui. A minha constante de enrolamento é dada por cada um, é um dado do motor, tá? Cada motor tem uma constante de enrolamento, que a gente encontra no datasheet. N é o número de espiras que a gente tem por fase, dividido pelo número de polo vezes IA. Então eu vou vir aqui no lugar do meu Fmax e vou substituir isso daqui, ó. Tá? Olha só, pessoal, essa distribuição de força magnetomotriz, ela permanece fixa no espaço com uma amplitude que varia de forma senoidal, tá? Então ela também é uma senoide. No tempo e com a frequência da rede, ômega-E. Tá? Então olha só, pessoal, ele pegou esses dois cossenos aqui que estão multiplicando, tá? E ele utilizou essa relação trigonométrica aqui, ó, tá? Que é a multiplicação de cosseno, tá? Se eu tenho cosseno de alfa vezes cosseno de beta, a gente faz, ó, meio do cosseno de alfa menos beta, mais meio do cosseno de alfa mais beta, tá? Então, basicamente, ele pegou isso daqui, ó, esses dois cossenos aqui, ó, tá? E trocou por uma identidade trigonométrica que corresponde a ele. Então, usamos aqui a identidade trigonométrica que corresponde a ele. Olha só, pessoal. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Então, ó, se eu passar essa minha Fmax multiplicando, tá? A gente pode separar essa minha força magnetomotriz aqui, ó, em duas ondas, tá? Então, olha só, a gente pode pegar a minha força magnetomotriz de um enrolamento monofásico e ela pode ser decomposta em duas ondas, tá? Cada uma com amplitude igual à metade da amplitude máxima. Uma delas com o deslocamento positivo de θ, ó, e outra com o meu deslocamento negativo. Uma eu vou somar um ângulo a θ, então vou ter um deslocamento positivo. Outra eu vou subtrair um ângulo de θ, tá?
ambas com a mesma velocidade angular. Tá? Por que a gente está mostrando isso daqui, pessoal? Tá? Essa daqui, ó, a gente pode entender como a força em cada uma das bobinas, tá? Elas têm a mesma intensidade, ó, só sinais trocados, ó. F de G1 max e F de G1 menos. Essa daqui, pessoal, é a prova matemática, tá? Que no momento da partida do meu motor, quando a minha corrente de indução aqui ainda não foi gerada e ele não começa a rotacionar, as minhas forças magnéticas motriz se anulam, tá? Ó. Porque uma é a minha FG1+, a outra é a minha FG1-. Tá? Ou seja, o que significa esse sinal aqui? Tá? Esse sinal é o sentido, né? Lembrando que são grandezas vetoriais, o sinal indica o sentido do vetor. Então elas se anulam, tá? Aquela ali é uma provinha matemática da anulação entre elas. Então, inicialmente, esse motor não vai girar por força própria, tá? Como está provado matematicamente aqui, ó. Tá? Então, olha só, pessoal. Se a gente for observar as ondas aqui, ó, a gente tem aqui, ó, que essa aqui é a minha onda positiva, tá? E essa aqui em azul que eu vou destacar aqui, ó, é a minha onda negativa. Olha só, pessoal, se vocês perceberem aqui, ó, gente, LP, se eu mudar a amplitude delas, mesma coisa, ó, tá? O que acontece? Cada onda aqui é o oposto da outra, tá? Então, olha só, pessoal, quando a minha onda em um estator atinge o meu ponto de máximo positivo, tá? A outra onda aqui, ó, tá atingindo o meu máximo negativo. E quando isso inverte, essa minha onda aqui vai atingir o máximo positivo, a outra vai estar atingindo o máximo negativo. E em questões intermediárias, ó, elas estão sempre espelhadas, de forma que olha só, de forma que uma, ó, anule a outra, tá? Então, olha só, pessoal, com o rotor em repouso, as ondas de fluxo no entreferro, para frente e para trás, criadas pelas minhas forças magnetomotrizes, combinadas da corrente do estator e do rotor, são iguais, tá? Então, o que acontece? Tá? Bom, aqui está induzindo corrente, tá? Só que esse campo induzido aqui, tá? Também está no mesmo sentido. Também tá se anulando, tá? Ó, esse motor aqui está anulando desse daqui, o desse daqui está anulando desse daqui. Então, quando se a gente fosse estudar, aplicar a segunda lei de Newton aqui, e a gente fosse calcular as forças resultantes desse motor, tá? Todas as forças resultantes no momento que a gente liga o motor são igual a zero. Ou seja, pessoal, se as minhas forças são igual a zero, tá? Consequentemente, então deixa eu pegar aqui, ó. Consequentemente, as componentes do conjugado são igual a zero também, tá? Então a gente não tem nenhum conjugado de partida. Então, a gente não tem nenhum conjugado de partida, tá? Então, olha só, pessoal, se a gente analisar, tá? O conjugado vezes a velocidade das ondas de um motor monofásico, tá? LP, me lembra que eu tô esquecendo como que funciona, tá? O conjugado, a minha curva de conjugado de partida para um motor trifásico, tá? Então, ó, eu vou relembrar vocês aqui, ó, a do motor trifásico. Vou colocar aqui, ó, do MIT. Ó, curva do MIT. Tá? Então, vamos lá.
Então, se a gente faz uma curva aqui de torque vezes velocidade para o motor trifásico, a curva é assim, ó. Opa. Então, olha só, pessoal, ele começa de um valor que a gente chama aqui, ó, de... Deixa eu colocar aqui, ó. Que é o meu conjugado de partida, tá? Então, o meu motor, quando a gente inicia ele, tá? Ele tá com um conjugado menor. Por quê? Ah, porque ele tem que vir... A gente... quando esse motor aqui, ele tem mais polos, ele tem, olha só, tá? Além dele ter mais polos... Ah, LP, então se eu fizer um motor monofásico com mais de 2 polos, vai funcionar? Não, tá? Porque olha só, posso fazer um motor monofásico com quantos polos eu quiser, tá? Como é a mesma corrente, tá? Os polos opostos vão sempre se anular. Por que que um motor trifásico, um polo não anula o outro, tá? Porque além da minha distribuição geométrica aqui, tá? A minha corrente está defasada uma da outra. Então, no meu motor trifásico, ó, aqui está passando uma corrente IA, aqui está passando uma corrente IB, que ela está defasada mais ou menos 120 graus de A, tá? Mesma coisa aqui, ó, o meu IC. Ele está defasada mais ou menos 120 graus. Então, essa defasagem entre as correntes faz com que a minha força magnetomotriz aqui, tá? Não seja zero, ela não se anula, ó, tá? Ah, por quê? Pode ser até que meu A esteja anulando aqui, ó, com o meu outro A, tá? Mas o meu B e o meu C não estão se anulando entre si, ó. Então a gente tem uma força magnética, tá? Que no início, então o meu conjugado de partida, isso para o meu motor trifásico, tá? Esse motor aqui que eu desenhei em cima é um motor trifásico. Então, para o meu motor trifásico, tá? Ele tem um conjugado de partida que é menor. Ah, do que é devido esse conjugado de partida, tá? Porque o motor tem que fazer muita força no início para vencer a inércia do sistema, tá? Conforme a gente vai acelerando o meu sistema, esse meu conjugado vai crescendo, 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 até que ele chega num ponto de máximo, tá? Que é o ponto que o meu sistema está rodando na minha velocidade nominal, tá? A partir desse ponto aqui, pessoal, a gente tem o nosso escorregamento, né? Então, a partir desse ponto aqui, se a gente avançar além da velocidade nominal do sistema, o meu conjugado cai drasticamente, tá? Então, essa daqui é a minha curva de um motor de indução trifásico. Aqui, pessoal, a gente está vendo, ó, a curva de motor, dois motores de indução monofásico, tá? Olha só, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, tanto a minha curva à direita ou a minha curva à esquerda, perceba que elas são iguaizinhas, tá? Diferente do meu motor trifásico, tá? Que mesmo para velocidade zero, ele já tem um conjugado inicial quando a gente liga. O meu motor monofásico, olha só, a gente tem dois motores diferentes aqui, tá? O conjugado inicial dele vale zero, tá? Então, para a velocidade inicial, o conjugado de partida, o torque, ó, vale zero. E ele vai valer zero. Então, se você pegar um motor monofásico puro, limpo, 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 e ligar ele na tomada, você vai achar até que ele não está funcionando, tá? Ah, esse motor veio estragado, eu liguei, ele não está rodando, tá? Olha só, se você for lá nesse motor e
começar a rotacionar mecanicamente mesmo, tá? Você passa esse início onde as forças se anulam e o meu motor vai começar a girar, tá? Ah, LP, quer dizer então que os meus motores quer dizer então aqui que o meu motor ele vai eu vou ter que ir lá toda vez que eu quero ligar um motor monofásico, eu tenho que ir lá e tenho que começar mecanicamente o movimento dele? Claro que não, né, pessoal? Senão o motor da geladeira, toda vez que a geladeira fosse ligar, você ia ter que ir lá e dar um tapinha nele. Motor de portão eletrônico, motor de máquina de lavar. Então, se eu não tenho que fazer isso, tá? Tem alguma coisa, pessoal, tá? Tem alguns artifícios, olha só, que a gente pode pegar para transformar a minha curva do meu motor monofásico dessa linha cheia, ó, para essa minha linha pontilhada, tá? Ó. Então o que a gente faz? A gente pega esse recurso, tá? Tem alguns recursos elétricos que a gente faz aqui, ó, que sai da minha linha cheia, tá? Que é o comportamento padrão do meu motor monofásico e passa para minha linha pontilhada. Olha só, pessoal, a minha linha pontilhada, ela tem um torque inicial aqui, ó, tá? Então ele já tem um torque inicial, então ele começa a movimentar. Percebe que o restante da curva é bastante parecido, né? Ó. Então ele vai acelerando até que atinge o meu ponto de máximo, né? Ó, que é aqui, ó, a minha velocidade nominal, tá? Que é o percentual da minha velocidade síncrona. Normalmente aqui de 93 a 92%, tá? E depois ele cai bruscamente. Então, o que eu quero conversar com vocês agora, pessoal? Tá? O que eu quero conversar com vocês agora são essas estratégias, tá? Da gente sair da minha curva preta e passar para minha curva pontilhada, tá? Para que o meu motor passe a ter um comportamento de motor de indução trifásico, tá? Então, olha só, aqui ele ampliou isso, né? Vemos que na região normal de funcionamento, com o escorregamento abaixo, o campo para frente é muito maior do que o campo para trás. E a onda de fluxo é semelhante ao campo girante e a amplitude constante presente no entreferro, tá? De um motor polifásico equilibrado. Ou seja, quando a gente transforma, tá? A onda é muito, muito parecida de um motor polifásico, tá? Então, olha só, pessoal. Então, os motores de indução monofásico, tá? A construção dele é uma só. Então, a gente não classifica ele conforme a construção. Então, do que depende a classificação de um motor monofásico, tá? Depende do seu método de partida, tá? Que métodos são esses? São 5 métodos, tá? Motores de fase dividida, motores com capacitor, capacitor de partida, capacitor permanente ou duplo capacitor, tá? Motor de indução de polos sombreados, motores síncronos de relutância com partida própria e motores de esterese. Tá? ALP, qual que são os mais utilizados? Os 2 primeiros, tá? Com larguíssima vantagem, tá? Então, o 3, a gente ainda encontra motor 4 e motor 5, praticamente a gente encontra muito pouco na indústria, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho deles aqui. Então, como que eu sei qual que é o motor que eu vou escolher, tá? Bom, pessoal, a seleção do tipo de motor depende de alguns fatores, tá? Do conjugado de partida que cada um desses vai proporcionar, né? Ou seja, o quão ele vai elevar essa minha onda aqui, tá? Ó, se ele vai elevar só isso, se ele vai elevar até aqui em cima, tudo isso a gente leva em consideração, tá? O conjugado de trabalho, percebe, ó, que aumenta um pouquinho o conjugado de trabalho também, ó.
tá? Então, o quanto isso ocorre. O ciclo de trabalho da carga, tá? A tensão de alimentação da rede e as correntes de partida e de trabalho de carga. São esses os quesitos que a gente vai levar em consideração quando a gente for escolher o tipo de motor que a gente quer, tá? Então vamos começar, pessoal. Vou começar agora, ó, tá? A explicar cada um desses tipos de motor. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Ou não? Beleza. Beleza? Não, não. Então vamos lá. Olha só. Então, ó, esses motores apresentam... Então, vamos começar pelo primeiro, tá? Motor de fase dividida, tá? Então, ó, esse motor apresenta dois enrolamentos no estator. Um enrolamento principal, ou de trabalho, e um enrolamento auxiliar, tá? Também chamado de enrolamento de partida. Os eixos desse enrolamento estão deslocados entre si 90 graus elétricos no espaço, tá? Então, olha só. O que a gente faz aqui? Olha só. Aqui a gente tem o enrolamento principal, tá? A gente liga a 90 graus dele o meu enrolamento auxiliar, tá? Esse daqui a gente chama de enrolamento de partida, esse daqui a gente chama de enrolamento auxiliar. Olha só, os eixos desses enrolamentos, diferente do outro, eles não estão ligados a 180 graus, tá? Olha só, eles estão ligados aqui 90 graus um do outro elétrico, tá? Então, olha só, o que acontece com esse motor, tá? Olha só, no momento da partida, essa minha chave, ó, tá fechada, tá? Então, olha só, o que acontece com a minha corrente, tá? A minha corrente, ela é dividida. Então, olha só, percebe que essas duas ligações aqui, elas estão em paralelos, tá? Tanto a minha bobina auxiliar quanto a minha bobina principal. Então, o que eu faço com a minha fase, tá? O que eu faço com a minha fase? Eu divido ela, tá? Eu adiciono nesse meu motor uma fase de partida, tá? No qual eu ligo essa fase de partida paralela à minha fase principal. Então, a gente liga ela paralela à minha fase principal. O que acontece quando eu ligo essa fase paralela, tá? Olha só, pessoal, é como se eu viesse aqui, ó. Então, esse daqui tá o meu motor, né? Eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó, uma fase paralela. E aqui uma chave seletora. Tá? Então, a minha corrente, quando ela chega aqui, ela se divide em I1 e I2. A LP I1 e I2 tem a mesma intenção? Depende das impedâncias de cada uma aqui, né? Mas, normalmente, não. Então, eu vou ter correntes aqui de intensidade diferente, tá? E geometricamente, ó, essa daqui não tá mais 180 graus dela. Ó, tá a 90 graus elétricos da outra, tá? Então, ó, eu tenho campo magnético desta bobina e dessa bobina. Então, agora a gente tem 3 vetores campo elétricos. A gente tem esse FMM aqui também. Ou seja, pessoal, esses dois aqui podem até continuar se anulando, mas esse aqui não anula mais, tá? Então, olha só, pessoal, no momento da partida, a gente fecha essa chavinha aqui, ó. Tá? Para quê? Para a gente dividir a corrente e ter esse outro campo elétrico aqui, ó, que
Esses dois ainda vão continuar se anulando, né? Porque a corrente que passa aqui é igual à corrente que passa aqui, mas tem esse campo elétrico aqui que vai dar o meu conjugado de partida, que vai dar minha força inicial para esse sistema vencer a inércia dele. Aí vocês me perguntam assim, LP, por que eu não deixo assim? Olha só, pessoal, eu estou dividindo a minha corrente, né? Se eu estou dividindo a minha corrente, eu também estou dividindo a força, tá? Então, o conjugado, se a gente deixasse assim, o conjugado seria menor. Então, pessoal, depois da partida, essa chave abre, ó. E aí, essa corrente 2 cessa, tá? Essa corrente I continua indo para minha bobina e ele vira um motor monofásico comum, tá? Essa chavinha aqui, ó, de acesso, ela só ocorre no momento da partida, tá? Então ela é programada, tá? Tem um relé temporizado aqui, ó, que no momento que a gente dá partida, ele fecha e depois de um tempo ele abre. Olha só, pessoal, eu dividi minhas correntes, ó, em a minha corrente I, eu dividi em I principal e I auxiliar, tá? Então eu tenho um I auxiliar aqui, ó, que está gerando uma força magnetomotriz. Como que fica, então, a minha curva de conjugado por força? Olha só, pessoal. A minha curva agora, que era essa pontilhada aqui, ó, tá? Ela passa para essa de cima, ó. Então, ó, a aplicação TIP, então, olha só, passa para esse daqui. A LP, então, olha só, a minha curva preta aqui, ó, tá? Olha só, enquanto a minha chavinha aqui tá fechada, ele tá nessa configuração aqui, ó. Então, ó, ele tem então virou a curva clássica de um motor trifase, ó. Tem um conjugado de partida, né, ó. Esse conjugado ele tem uma barriguinha aqui, mas ele vai aumentando, 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 aumentando. LP, quando que eu sei qual a hora de desligar a minha chave, tá? A hora de desligar a minha chave, pessoal, é a hora que ele atinge a minha velocidade síncrona, tá? A hora que ele atinge a minha velocidade máxima antes do escorregamento. Aí, no momento que a gente abre essa chave aqui, ó, o meu circuito volta para a curva original dele, ó, instantaneamente, ó. Ele vem para a curva original dele, tá? Esse daqui, ó, normalmente é o ponto de funcionamento dele, tá? Porque mais do que isso aqui também, ó, ele começa a cair, tá? Então, a velocidade de troca é mais ou menos ali quando ele atinge 80% da velocidade síncrona. Ah, LP, como é que eu sei isso? Tá? Bom, você sabe isso, pois você conhece a carga do seu motor, tá? Você sabe quanto tempo ela leva para atingir. A aplicação típica desse tipo de motor, tá? Ó, típica, ventilador, soprador, bomba centrífuga, tá? As potências desse tipo de motor, elas variam entre 50 e 500 watts. Dentro dessa faixa são os motores de menor custo disponível, tá? É um relézinho temporizado, pessoal. É muito simples, tá? Ele é um motor de baixo custo. Deu para entender o funcionamento dele? Ou nhé? Hein, pessoal? Yeah. Não? Não deu para entender? Mais ou menos. Então vamos lá. Olha só, vamos voltar aqui. Ó, esse daqui. Deixa eu pagar. Isso daqui você entendeu? Que é o motor monofásico comum, tá? Beleza. De dois polos. O que acontece com a força magnetomotriz quando a gente dá partida nesse polo? Tá, ó. Olha só. A fase dessa corrente é a mesma fase dessa corrente aqui, só que elas estão em sentidos opostos, tá? Então, ó, essa força magnetomotriz anula essa daqui. Isso deu para entender? Tranquilo. Tranquilo? Então, no momento, quando a gente liga o motor, não.
Quando a gente dá partida, o motor não liga. O que é o meu motor de fase dividida? Tá? A gente vai pegar aqui, ó, e vai ligar em 90 graus com esse rotor, ó. A gente vai adicionar uma fase nele, tá? Que a gente chama aqui, ó, de fase auxiliar. Então, olha aqui. Essa fase que eu acabei de desenhar nela aqui, tá? Ó, essa daqui a gente pode chamar, ó, de fase principal, essas duas. A gente colocou aqui, ó, uma fase auxiliar. O que é isso? Eu coloquei uma bobina paralela com as minhas bobinas principais, tá? Ó, se a gente fosse fazer uma ligação aqui, ó, se a gente fosse fazer uma resistência equivalente, ó, essa bobina está paralela a essa, tudo bem? Certo. Então, olha só, a gente liga aqui, ó, com uma chave, ó, comutadora, tá? Isso aqui é um interruptor que fecha e abre esse circuito, tá? Só que em vez desse circuito fechar e abrir por um dedo humano que vai lá e liga e desliga, é um relézinho temporizado que vai fazer isso, tá? Então, olha só, no momento que a gente dá partida no motor, ó, então eu vou lá e liguei esse meu motor na energia, esse switch ele é fechado, tá? Então, olha só, o que acontece? A corrente, ó, a corrente da minha alimentação... Oi? Esse exemplo que você está falando, ele pode ser usado como aquelas bombas dosadoras? Bomba, em qual aplicação você está falando? Então, por exemplo, lá no DMAI tem as dosadoras que elas fazem a dosagem de, não sei falar de qual material para o tratamento de Pro água. tratamento de água. Pode sim, se Como for elas são... monofásicas, podem sim. Então, os motores são menores, mas são trifásicos. Mas poderia ser um monofásico também. Se fosse monofásico, sem problema nenhum. Entendi. Tá joia? Olha só, então olha só, a corrente que tá saindo aqui, ó. Isso aqui é eu liguei na minha energia, né? Então, ó, a corrente que tá saindo aqui, que a gente chamou de I, ó. Ele chegou aqui, ó, achou um ponto de divisão, né? O que acontece quando uma corrente acha dois caminhos? Ela se divide, né? Essa daqui ele chamou de corrente principal e essa daqui, ó, ele chamou de corrente auxiliar, tá? Então, ó, vai vir aqui a minha corrente principal, tá? A minha corrente principal vai passar em quem? Minha corrente principal vai passar aqui, ó, vai descer aqui, ó. Vai passar aqui na minha bobina principal, nos dois polos dela. Tá bom? Olha só, essa corrente aqui, ela ainda, ó, tá passando nesse polo e nesse polo, tá? Bom, ela tem a mesma intensidade, ela tem a mesma fase, então hoje elas ainda estão se anulando, tá? Então, olha só, ela é uma corrente menor, mas ela ainda tem as mesmas características de I. Então, essa daqui tá anulando com essa daqui. Então, ó, a minha força M, que eu vou chamar de principal aqui, ó, tá se anulando, tá? Mas olha só, não é a única corrente, tá? Uma corrente veio para cá, ó, que é a minha corrente I auxiliar. Essas correntes se dividiram, né? Aqui elas se somam e transformam a minha I de novo. Então, olha só, nessa bobina aqui, também tá gerando uma força magnetomotriz, tá? Que a gente pode chamar aqui, ó, de força magnetomotriz auxiliar, tá? Olha só, as minhas forças magnetomotriz principais estão se cancelando, tá? Mas a minha força magnetomotriz auxiliar não está se cancelando. Por que ela não está se cancelando? Ela não tem um polo oposto aqui? Entendi. Então, ó, essa corrente aqui, ó, ela dá o início à partida do meu motor. Só que olha só, essas correntes divididas aqui, elas até dão mais força para o meu motor, ó. Essa construção aqui, ó, tá? Quando a gente vai analisar aqui a curva dela, ó, ela dá até mais torque para o meu motor, ó. Tem um conjugado maior. Mas a gente não quer, né, pessoal? A gente compra um motor para ele trabalhar no valor nominal dele, né? A gente compra um motor. Se eu preciso de uma aplicação de 500 watts, eu compro um motor de 500 watts, tá? Então, olha só.
Depois da partida, tá? Depois de um determinado tempo, que aí varia de aplicação para aplicação, esse relézinho aqui abre, ó. Pum, essa chavinha aqui abre, ó. E aí, quando essa chavinha aqui abre, ó, essa minha corrente auxiliar some, tá? E fica o meu circuito de um motor monofásico tradicional, ó. Tá? Motor monofásico tradicional, funcionamento. Só que depois da partida, ó, como o meu rotor está rotacionando, o campo magnético dele vai interagindo com essas forças magnetomotrizes principais, e aí elas não se anulam mais, né? Porque hora o campo vai estar mais intenso perto dessa, hora o campo vai estar mais intenso perto dessa, e aí o meu motor segue o movimento dele igualzinho o motor trifásico. Beleza. Entendeu? Essas aplicações aqui, tá? Ó, normalmente, motores de 50 a 500 watts, tá? Motores pequenos, pessoal. Normalmente, motor de ventilador, soprador, motor tranquilo. Olha aqui o interruptorzinho, pessoal. Fotinho dela aí. Tá? Fecha e abre contato. Fecha e abre contato. Tá? Então, esses são os primeiros tipos, ó. Motores de fase dividida, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de motor com capacitor, tá? Olha só, o capacitor, ele pode ser usado para melhorar o desempenho de partida do motor. E o desempenho em regime permanente ou ambos, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho do motor com capacitor de partida, tá? É também um motor de fase dividida, mas o defasamento entre as duas correntes é dado também por meio de um capacitor em série com enrolamento auxiliar. Pessoal, é muito parecido com o outro, tá? Só que olha só. Então, ó, é a mesma coisa que a gente pegou aqui. Olha só. Só que o que a gente fez? Junto com esse enrolamento auxiliar aqui, a gente colocou um capacitor, tá? Simplesmente isso, ó. A gente pegou, né, o circuito de fase dividida, tá? E em série com o meu enrolamento de fase, eu coloquei um capacitor. Pessoal, por que eu coloquei esse meu capacitor aqui? Tá? Olha só, qual que é a vantagem dele, tá? Pessoal, o meu capacitor, tá? Uma corrente, o que acontece com uma corrente alternada quando ele passa por um capacitor? Vocês lembram? Ela é atrasada ou adiantada? Quem que lembra? Pior que eu não lembro, LP. Pessoal, quando ela passa por um capacitor, ela é atrasada, tá? Então, olha só, pessoal. Então, ele não só, tá? Ele não só. Esse princípio aqui, ó, ainda é válido, tá? Na verdade, o capacitor aqui eu desenhei ele errado, ó. Tá? O capacitor é antes aqui, ó. Então, pessoal, então olha só, o que acontece? Ele não só, tá? Cria esse meu enrolamento auxiliar, tá? Que é o que acontece, só que ele coloca um capacitor aqui para alterar a fase da minha corrente, tá? Pessoal, ele alterando a fase aqui da minha corrente, tá? Então, essa minha força magnetomotriz, ela interage com as outras forças magnetomotrizes, tá? Não só com alteração de sentido, mas também com alteração de campo, ó. Olha só, pessoal, tá? Se as minhas duas forças, tá, tinham campos iguais, ó, elas só interagiam se anulando. Se a gente altera aqui, ó, tá? A minha relação atraso ou avanço dela, a gente influencia na minha força também, tá? Então esse atraso ou avanço pode deixar a minha força maior ou menor.
Então, pessoal, se a gente deixar essa força maior, o que a gente... Ó, quando a gente atrasa o nosso campo aqui, ó. Então, quando a gente atrasa o nosso campo aqui, a gente joga esse ângulo um pouquinho mais para trás, a diferença entre eles fica menor, né? Pessoal, o meu cosseno, quanto mais próximo de zero, maior é o valor dele, né? Então, olha só, com o atraso, essa diferença fica menor. O cosseno, quanto menor o valor dele, maior ele é, né? Porque, ó, lembrar aqui do cosseno, ó, da minha círculo trigonométrico. Cosseno, seno, ó. O cosseno de zero é 1 e o cosseno de 90 graus vale 0, tá? Então, quanto menor esse ângulo aqui, ó, maior é o valor do cosseno. Então, quando a gente atrasa... Então, presta atenção. Quando a gente atrasa a nossa corrente, ó, a gente diminui esse valor aqui. Diminuindo esse valor, tá? Consequentemente, a gente aumenta o nosso cosseno. Aumentando o nosso cosseno, a gente aumenta a nossa força, tá? Então, olha só, essa força aqui, ela só não está mais anulando a minha força magnetomotriz, como ela também está maior, tá? Então, esse capacitor aqui, ele não só... Ele está aqui, ó, para aumentar a minha força, tá? Dada a minha relação de ângulo entre elas. Então, olha só, o que acontece com esse meu capacitor, pessoal? Olha, eu vou comparar os dois, ó. Sem o capacitor, com o capacitor, tá? Então, olha só, pessoal, com o meu capacitor, ele tem tanto um conjugado de partida, ó, quanto um conjugado de funcionamento maior, né? Ah, LPI, quando chegar aqui na minha velocidade síncrona, a gente troca e ele volta para o funcionamento dele, tá? LP, então, onde que eu uso, tá? Olha só, em motores maiores que 500 watts, tá? O motor é muito pequeno, pessoal, tá? A inércia dele é muito pequena. Um motor maior de 500 watts, ele é um motor um pouquinho maior. Então, a gente precisa de um conjugado de partida um pouco maior, de forma que ele vá vencer a inércia dele, tá? Então, é para motores monofásicos um pouco mais potentes. Deu para entender? Só que olha só, esse meu circuito aqui com capacitor, ele é um circuito liga, desliga, tá? Então, ó, depois da partida, a gente desliga e ele volta para a curva característica dele. Deu para entender, pessoal? Sim, LP. Então, vamos considerar agora, pessoal, tá? Ó, motor de fase dividida com capacitor permanente. Nesse esquema de ligação, o capacitor e a fase auxiliar não são desconectados após a partida, tá? Com isso, a gente obtém melhorias no fator de potência, no desempenho e na pulsação dos conjugados, tá? Não tendo interruptor centrífugo. Ou seja, a gente não tem esse interruptor que desliga a série. Então, é basicamente essa montagem, só que ela é permanente, tá? A LP, essa montagem aqui permanente, tá? Faz o quê? Faz com que o meu motor tenha sempre um conjugado de partida, tá? E o torque, a gente aumenta o torque, aumenta o fator de potência, tá? A LP, onde que a gente vai encontrar essa montagem normalmente? Motor que dá partida no motor. Motor de partida, motor de portão eletrônico, tá? Normalmente é esse tipo de motor, quase todos. Então, é o motor anterior, tá? Só que com uma ligação permanente. A gente não desliga ele. Ah, então ele vai voltar para uma curva característica? Não, né? A partir do momento que a gente faz isso daqui, ó, a curva dele passa a ser a minha curva inteira, tá? Então ele passa a ter uma curva de um motor trifásico. Motor muito comum, tá? Ó, se forem usados dois capacitores, um de partida e outro de trabalho,
pode obter-se teoricamente um desempenho ótimo de partida e em regime, tá? Em regime permanente, utiliza-se um capacitor permanente em série com enrolamento auxiliar, tá? E um valor de capacitância maior durante a partida é obtido em um outro capacitor em paralelo com o capacitor de trabalho. Então, o que a gente faz aqui, ó, pessoal? Tá? Bom, a gente quer unir o melhor dos dois mundos, né? Então, o que a gente faz? Ó, a gente pega a minha montagem paralela, tá? E a gente coloca um capacitor em paralelo com o outro, tá? Só que esse meu capacitor aqui, ó, esse aqui sim, liga e desliga, tá? Ó, ao fazer isso, tá? A gente obtém, ó, o desempenho ótimo, tá? Em regime permanente, a gente tem esse capacitor aqui, que melhora o fator de potência e o torque, tá? Só que olha só, e o valor de capacitância maior durante a partida é obtido com outro capacitor em paralelo. Ah, LP, por que eu não coloco 10 capacitores aqui? Tá? Pessoal, se você colocar 10 capacitores aqui, tá? O capacitor, ele também causa ruído na rede, tá? Então, e esses motores aqui são motores de tensão baixa. Então, muito capacitor causa muito ruído na rede. E aí vai atrapalhar o funcionamento dele. Tá? Pode ter um aumento considerável de corrente também? O que? O colocar o capacitor? Isso. Sim, né? Porque aqui pro meu circuito ele é um. Se eu não colocar nenhuma fase, isso daqui é um curto-circuito, né? A corrente alternada, ela enxerga o capacitor como um curto-circuito. Só que é um curto-circuito que muda a fase dela, né? E tem uma impedância aqui interna, tá? Todo capacitor tem uma impedância XC. Só que é muito pequena, tá? Então pode sim ter uma corrente muito alta nele. É outro fator de impedimento. Pessoal, quanto à partida de motor com capacitor, alguma dúvida? Não, LP. Não? Então olha só, pessoal. Então olha só, ó, motor monofásico com capacitor. Tá? Olha aqui, ó. Onde a gente coloca o capacitor, ó. Olha só, pessoal. Motor com duplo capacitor. Quanto ao custo, tá? O motor de duplo capacitor. O motor de fase dividida com capacitor permanente. O motor de fase dividida com capacitor de partida. E o motor de fase dividida sem capacitor. Qual que é o mais caro, ó? Tá, ó. Do mais caro para o mais barato. Tá? Então, ó. O mais barato é o motor de fase dividida sem capacitor, tá? O mais caro é o motor com duplo capacitor. Então, por que a gente não coloca com duplo capacitor em tudo? Tá? Aqui está respondido, pessoal. Na indústria tem sempre um fator que tem que ser considerado para todas as aplicações, que é o meu custo. Né? Então, para esse tipo de, a gente tem esse tipo de custo. Alguma dúvida, pessoal? O LP, o ventilador ele usa capacitor de teto, né? Eles usam também, né? O de teto depende da potência dele, né? Se for um ventilador de teto mais potentezinho, sim. Esses ventilador pequenininho, de pé, que normalmente não usa, tá? Sabe o ventilador que você compra, assim, que fica soprando na tua cara? Ah, sim. Esses normalmente... Esses Eles normalmente não usam, né? esses De normalmente teto é motor usa, de fase né? dividida. O de teto, cara, sim, porque ele tem que ser um motor mais potente, né? Mas tudo depende da potência, tá? Beleza. Acima de 500 watts, com certeza. Pessoal, a gente tem aqui, tá? O outro tipo de motor que usa um artifício para dar partida no motor é esse motor aqui, ó, que chama motor de indução de polo sombreado, tá?
como motor de campo distorcido, ele é um motor de polos salientes com uma proporção de cada polo envolvido por uma espira de cobre em curto-circuito, tá? Chamado bobina de arraste, que nesse caso faz o papel do enrolamento auxiliar. Então, olha só, pessoal, o campo girante é produzido pelos efeitos da corrente induzida no enrolamento, tá? Então, olha só, a gente tem um enrolamento principal, tá? E tem aqui um enrolamento auxiliar, tá? Só que olha só, pessoal, esse meu enrolamento auxiliar, tá? Ele tem uma proporção de espiras, tá? Que ela vai variando conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai ligando o meu sistema, tá? Por isso que esse enrolamento de arraste, tá? Todo mundo lembra aqui, todo mundo já deve ter visto um reostato, né? Também conhecido como enrolamento, também conhecido como resistência variável, que a gente representa assim. Todo mundo já viu um reostato? Ou uma resistência variável? Sim. Nas aulas práticas tem desses aí. Sim, sim. Pessoal, isso daqui, ele é, eu vou chamar, não existe, tá, pessoal? Ele é o que a gente pode chamar de endostato, tá? Ele é o enrolamento, ó, de indutância variável, tá? Que olha só, pessoal, essa minha, quem vai controlar essa minha indutância aqui, tá? É um é um anel, é um anel, é um anel magnético, tá? Ou seja, pessoal, no início, tá? Ele tá aqui, ó, fazendo o mesmo. No início aqui, ó, ele tá fazendo o mesmo sentido, tá? Ó, é a mesma coisa, tá? Ó, tem aqui um motor, tem aqui uma, uma bobina auxiliar, tá? Que tá fazendo aqui, ó, aquela diferença, né? De força magnética, tá? Só que olha só, o campo magnético, então ela vai gerando um campo magnético aqui, tá? Esse campo magnético girante, desculpa, vai dar o start no meu motor. O meu motor começa a rotacionar, tá? Esse campo magnético girante, tá? Ó, ele vai, o campo girante é produzido pelos efeitos da corrente induzida no enrolamento auxiliar, tá? O anel em curto-circuito que reage com o campo produzido no enrolamento principal ou de trabalho, tá? Então esse enrolamento aqui, ele vai sendo, esse enrolamento auxiliar, ele vai sendo desconectado conforme o meu motor vai rodando, tá? Através de força magnética, o próprio campo girante gerado nele vai desconectando, tá? Vai diminuindo aqui, ó. Vai movimentando aqui a minha peça e vai diminuindo a impedância da minha corrente auxiliar, tá? Até que esse meu enrolamento auxiliar fique com um valor fixo, tá? E ele torne o meu sistema mais parecido com o ideal. Ou seja, pessoal, esse enrolamento auxiliar, ele é máximo no momento de partida, tá? Ó. Ah, LP, quem que tá induzindo? Ó, então, olha só como é legal. A gente tem o enrolamento principal, que está induzindo a motor, está induzindo corrente no meu rotor. Essa minha corrente do meu rotor está induzindo corrente no meu enrolamento auxiliar, tá? Então é uma corrente induzida da induzida. Conforme esse meu rotor, então olha só que a gente tem aqui, ó, o enrolamento principal, né? Se anulando, ó. Ele está se anulando. Só que a gente tem esse enrolamento auxiliar aqui, tá? Que tem uma força magnetomotriz, tá? Ó. Então, essa corrente induzida no enrolamento auxiliar
vai fazendo, dando a partida nesse motor, tá? Só que olha só, pessoal, conforme esse motor é dado a partida, tá? E ele começa a girar aqui, a minha corrente induzida nesse meu enrolamento auxiliar, tá? Porque a corrente induzida aqui é induzida por ele, tá? Vai diminuindo. Então, essa indutância vai diminuindo. Então, ela é uma indutância variável, tá? Por quê? Porque esse meu movimento, esse meu motor aqui girante, tá? Ele vai reagir com esse campo magnético aqui, diminuindo ele. Então, conforme o motor vai rotacionando, a função, tá? E a função, e mais que isso, eu esqueci a palavra. A influência desse campo magnético aqui, ó, vai ficando cada vez menor, tá? Até que ele seja desprezível para o meu sistema. Deu para entender, pessoal? Esse daqui é um pouquinho mais complicado. Mas foi possível? E aí, pessoal? Mais ou menos, LP. Ó, então vamos lá. Vamos no passo a passo aqui, ó. Como diria o Jack Stripador, vamos por parte. Então, ó, esse daqui é o meu motor. Esse daqui é o meu motor monofásico, né? Ó. Então, eu liguei ele, ó. Vai gerar aqui, ó, uma força magnetomotriz no sentido, tá? Que a gente vai chamar de força magnetomotriz principal. E elas vão se anular aqui. Tá joia? Até aí, tudo bem? Beleza. Olha só que esse campo magnético aqui, ó, tá? Dessas bobinas, desse meu enrolamento principal, ele tá induzindo motor, ele tá induzindo corrente aqui, ó, na minha gaiola, não tá? Induzindo uma corrente aqui, que a gente pode chamar aqui, ó, de I induzida. Tá? Só que olha só, essa é a minha corrente. Então, eu tenho motor no meu enrolamento principal e eu tenho corrente elétrica no meu rolamento induzido. Tá? Só que olha só, essa força... Então, a gente tem uma força magnética gerada aqui também. Tá? Só que como essa força aqui está se anulando, essa força magnética aqui, ela não tem resultante, ela não se movimenta. Tá? Então, isso daqui é a relação do motor comum. Só que, até aqui tudo bem? Ó, vou chamar aqui, ó, de força magneto do rotor, tá? E por quê? De onde vem o torque, tá? Vem da minha força magnética do rotor, interagindo com a minha força magnética do estator. Como as forças magnéticas do estator estão se cancelando, a minha força magnética do rotor não está interagindo com ninguém, não tem torque. Até aqui tudo bem? Beleza. Beleza? Olha só, o que a gente faz nesse meu motor de polo de sombreado, tá? A gente vai colocar aqui, ó, tá? Um enrolamento auxiliar. Ah, LP, mas esse enrolamento auxiliar, eu vou ligar ele na minha alimentação? Não, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse enrolamento auxiliar, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Então, ó, esse daqui é o meu enrolamento auxiliar. Ah, LP, mas se ele não está ligado de nada, não vai circular energia nele. Vamos pensar aqui? Por que eu falei de uma indutância variável? Né? Olha só, pessoal. Então, ó, no meu rotor de gaiola, ó, tá tendo uma corrente elétrica, né? Induzida. Pessoal, o meu rotor de gaiola tá gerando uma corrente elétrica alternada, tá? Que gera um campo magnético alterado e vai induzir uma corrente no meu enrolamento auxiliar, tá? Então, olha só, o meu enrolamento principal induziu uma corrente no meu rotor, tá? E a corrente do meu rotor vai induzir uma corrente aqui, ó.
no meu enrolamento auxiliar, ó. Tá? Então, a corrente que surge aqui, ó. A gente voltar aqui. Olha só, a minha corrente que surge aqui. Tá? Ele é uma corrente que a gente pode chamar de corrente induzida 2, tá? Ó, o meu estator induziu uma corrente no meu rotor, o meu rotor induziu uma corrente no meu estator auxiliar. Deu para entender agora? Que esse enrolamento auxiliar não está ligado em nada? A corrente que surge nele é induzida pelo rotor? Sim. Sim? Então, olha só, pessoal. Se aqui tem uma corrente numa bobina, né? Aqui vai ter uma força, ó, que eu vou chamar de força magnética auxiliar. Pronto, tá? Agora a gente tem aqui, ó, a minha força magnética do rotor, tá? E ele tá, ó, interagindo com uma força magnética auxiliar. Então, olha, se eu tenho uma força magnética para interagir com a minha força magnética do rotor, aqui dentro, ó, surge uma força resultante, consequentemente surge um conjugado, tá? Só que olha só, pessoal, esse meu rotor, quando parado, induz uma corrente forte no meu enrolamento auxiliar, tá? Quando ele começa a rotacionar, a corrente induzida no auxiliar aqui diminui muito, ó. Essa minha corrente, ele diminui muito, de forma a que quando ele entra em velocidade, em alta velocidade, perto da velocidade síncrona, tá? A minha corrente induzida aqui é tão baixa que a gente pode considerar isso daqui praticamente nulo, tá? Mas no momento de partida, ele é o suficiente para fazer o motor começar a rotacionar. Deu para entender, pessoal? Ou não? Então, olha só, pessoal. Esses são os 3 tipos. Olha só. Então, aqui ele está mostrando, ó. Aqui dentro, ó. Tá? Vão os enrolamentos principais, ó. E aqui nessas bolinhas aqui, ó. Vão os enrolamentos auxiliares. Sombreados, tá? Olha só, pessoal. O meu motor 4 e o meu motor 5, eu vou passar mais rapidamente, tá? Até para ter tempo para vocês fazerem o exercício hoje ainda. Porque vai fechar hoje e Zé finir, tá? Ó, o conjugado de relutância surge da tendência do rotor tentar se alinhar ele próprio na posição de relutância mínima, tá? Em relação à onda de fluxo do entreferro. Deixa eu ver se é muita coisa. Não. Eu vou parar por hoje, pessoal. Senão vocês não vão ter tempo para fazer a parcial, tá? Esses dois, eles são bem menos usados. Então,